Começou hoje o julgamento de Antônio Aloísio Conceição Marciano. Ele é acusado de matar a ex-namorada Emily Bispo da Cruz, de 20 anos, no bairro Pedra 90, em março deste ano. Antônio é réu confesso e está preso desde o dia do crime. Ele foi ouvido pela primeira vez na justiça em abril, durante a audiência de instrução. Além do réu, foram ouvidas 5 testemunhas indicadas pelo Ministério Público. Depois, o MP pediu para que Antônio fosse submetido ao Tribunal do Júri, que deu início à segunda fase do processo. O pedido foi feito pelo promotor de justiça, Dr. Tiago de Souza Afonso da Silva. Ele alega que o acusado, você está acompanhando imagens recuperadas do momento da prisão dele, logo depois de cometer o crime covarde e bárbaro que cometeu. Ele alega que o acusado, o promotor alega que o acusado apresenta comportamento controlador e possessivo. O crime do dia 16 de março deste ano foi flagrado por câmeras de segurança. Emily levava o filho para a escola quando foi surpreendida por Antônio. Ela foi esfaqueada na frente da criança, chegou a ser levada para a policlínica do bairro Pedra 90, mas morreu pouco tempo depois. Esse crime foi bárbaro. Esse crime foi cruel, foi covarde. E eu estou torcendo aqui para que a pena aplicada hoje a esse monstro faça com que ele apodreça na cadeia. O lugar dele é a cadeia. Ah, Trindade, mas não deveria ter pena de morte? Não. Tem que sofrer lá na cadeia. Tem que passar o resto da vida preso para pagar parte do que cometeu contra essa mulher, contra o filho, contra a família dela. Eu estou com imagens mais uma vez. Do dia que ele foi preso, horas depois, tentou fugir. Tentou fugir, tentou escapar. Não conseguiu, foi preso. Trabalho rápido das equipes da DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, que faz um trabalho brilhante. As médias são muito superiores da DHPP se comparado à média nacional de resolução de casos. Porque tem uma equipe forte de profissionais que fazem um trabalho brilhante de inteligência. E essa imagem está sendo recuperada para você do momento da prisão. O Serginho chegou a conversar com ele ali rapidamente, ele falou pouca coisa, mas agora a gente vai ao vivo. Vem cá, vem cá, vem cá. Traz para o telão o julgamento que está acontecendo ao vivo. 11 horas e 24 minutos. O julgamento começou um pouco atrasado. Estava marcado para as 9 horas da manhã, começou por volta de 9h40. Essa moça aqui, que segue aqui conversando, é a tia da vítima. Tia da vítima. Testemunha no processo. Enche a tela e vamos soltar um pouco do áudio para ouvir o que está acontecendo nesse momento no julgamento. Meu Deus. Que crueldade. É muito ódio no coração de um ser humano. Chegar assim, esfaquear, dar 17 facadas, sem chance de defesa, sem pelo menos se defender. E mesmo assim, ela lutou, ela chegou na policlínica lá, ela tava já... Mas o que eu tava falando, ela falou para a sogra dela: cuida do meu neném. Cuida do meu neném. Mas que ela pensava só nele, porque no desespero, acho que ela pensou que ele tinha sido agredido também, né? Então... Se eu pudesse voltar atrás, pelo menos uns dias antes. Mas a gente não pôde. Forte o depoimento. Se a gente conseguir dividir tela, botar a imagem do circuito de segurança naquela janela menor, e aí deixar essa imagem do julgamento ao vivo e na tela maior. Olha essa imagem do circuito. Esse crime, gente, ele foi muito covarde. Ele não aceitava, segundo as testemunhas, o término do relacionamento. Já tinha ameaçado e agredido a ex-companheira dele. Foi, segundo o depoimento dele, até a casa para tentar reatar. Porque dias antes tinha pedido ela em casamento e ela se recusou a aceitar o convite. Porque já tinha percebido que ele era controlador, que ele era possessivo.
Ele não aceitou a recusa. Se sentiu ofendido e aí praticou esse crime bárbaro. E toda vez que eu olho para essa imagem, meu coração fica apertado com essa criança em estado de choque. Ela vai sentar na calçada sem saber o que fazer. Esse trauma ela vai carregar para a vida inteira. Ele viu a mãe ser assassinada. Vem para o estúdio aqui para mim, 11 horas e 26 minutos. Assim que estiver pronto as nossas duas janelinhas. Tá pronto? Pode soltar. 11 horas e 27 minutos. Ó, você acompanha agora de uma janela o vídeo do crime, do outro lado o julgamento. Vamos soltar um pouco mais do áudio para quem está em casa acompanhar. É ao vivo, é 11 horas e 27 minutos. Oi. Eu digo... Pelo sobrinho, né? Que sempre estava junto, ali saía. Os meninos com ansiedade, com depressão. Eu que nunca tive nada dessas coisas de ansiedade. Hoje eu tô muito ansiosa. Qualquer coisa eu fico... Me dá uma coisa diferente. Mencionou no relatório que, somado a outras vulnerabilidades da senhora e da família, mas os fatores de riscos em que a senhora e a criança estão envolvidas, que podem contribuir ao desenvolvimento de transtornos mentais, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno depressivo maior. A senhora sente algo nesse sentido? Sinto. Pessoal, muito obrigado. Defesa, jurados. A senhora tem contato com o filho da Emily? Sim. Pelo menos uma vez na semana eu vou lá, né? Passo uma manhã com ele. Como ele tá muito novinho e ele tava doente, né? Ele não tava muito bem. Então, evito de pegar e ficar muitos dias com ele. No dia das crianças, a gente ficou com ele, das crianças no dia, na Páscoa, né? Que foi que a gente ficou com ele, na Páscoa. Pegamos, ficamos só o dia e já levei de volta, né? Pra não ficar muito tempo. Enquanto ele não, que ele vai fazer uma cirurgia, né? Repara, ele tava com um probleminha ainda de bronquite, pneumonia, né? Ele nasceu assim com bastante probleminha, né? Operou o coraçãozinho. Agora ele vai fazer a última cirurgia, né? A linguinha dele nasceu toda presa. Também agora que ele tá começando a falar. Então eu sempre tô indo lá ver ele. Por ser tia, né? Por parte da mãe, assim. É um parente mais distante pra poder criar ou ficar comigo, né? Mas eu sei que ele tá bem cuidado, muito bem cuidado. Pelo pai, pela avó, pela bisavó, pelo tio. E eles estão sempre dando notícia, sempre vou lá também. Ajudo no que posso. Vocês, familiares da Emily, todos moram em Vargem Grande. Por que ela optou em morar em Pedra 90? Eu moro em Várzea Grande, mas a minha mãe, quando a gente veio embora pra cá, né, ela morava em Várzea Grande, mas aí ela conseguiu comprar uma casa ali no Pedra, e por muitos anos minha mãe morava ali no Pedra, próximo da Policlínica. Só que aí a minha mãe foi embora, voltou, né, pra cidade dela, e a Emily tinha casado, né, na época. 11 horas e resolveu 30 ficar por ali minutos, para mesmo, você né, que está tinha chegando mora ali agora. também, tem uma tia. Nós estamos aqui acompanhando ao vivo, essa transmissão aqui ao vivo, o julgamento Ela gostava dali, porque tinha desse conversa, monstro que matou a ex-companheira, confessou o crime. Ela mesma se Foi em março, lá no Pedra 90, crime flagrado por câmeras de segurança. pagava. Você está acompanhando em uma das janelas a imagem do crime que nós compartilhamos aqui no SBT Comunidade. E nessa janela maior do seu televisor, você está acompanhando o julgamento ao vivo. ela recebia. O réu pode pegar uma pena hoje superior a 20 anos. E essa moça de verde que está conversando agora com o promotor e com o advogado de defesa do réu, ela é tia
da vítima, que foi assassinada de forma cruel. E ela acabou de compartilhar que o filho que aparece na imagem, vendo a mãe ser assassinada com 17 golpes de faca, ele tem uma série de problemas de saúde. Ele precisa de uma série de cuidados. Terminou nesse momento o depoimento dela. Todos nós aqui estamos na expectativa para ver quem será o próximo a prestar depoimento. Será que será o réu? Será uma outra testemunha? Ele já falou em depoimento que teria pedido em casamento a vítima que já não queria mais se relacionar com ele, recusou o convite e isso teria motivado a praticar o crime que praticou. Ele disse em depoimento à Polícia Civil, e nós fomos compartilhando. Deixa a janela dividida aqui para mim, pode deixar a janela dividida, mesmo que as pessoas saiam da janela, a gente está ao vivo lá, com a transmissão do Tribunal de Justiça. O promotor geralmente fica nessa imagem, a testemunha aqui, vamos acompanhar quem virá para prestar o depoimento. Agora é ele, ó. Agora é ele. O réu vai falar agora. Vai começar a responder as perguntas do Ministério Público. Ele disse para a Polícia Civil, e vamos ver agora se ele vai repetir a versão ou não, que foi até a casa da ex-companheira tentar reatar depois dela ter recusado o convite de casamento. Ela não aceitou conversar com ele, ele disse que perdeu a cabeça e cometeu o crime. Foram 17 golpes. Daqui a pouco ele começa a responder aos questionamentos do Ministério Público. Você está acompanhando ao vivo no Comunidade, só no Comunidade, né? Só no Comunidade você está acompanhando ao vivo. É a transmissão oficial do Tribunal de Justiça. E eu estou curioso e acredito que a senhora também, para entender ou para ouvir o que ele tem a dizer do que ele praticou. Crime bárbaro, covarde, cruel. Foram 17 golpes da vítima em frente do filho dela, que a tia acabou de compartilhar aqui. Ele passa por uma série de problemas de saúde. Desde que nasceu, ele enfrenta problemas de saúde, já passou por várias cirurgias e não tem a mãe mais para cuidar dele. Porque esse monstro que está sentado aí nessa cadeira teve uma crise de ciúmes. Seu nome? Antônio Aloísio da Conceição Marciano. Quantos anos você tem? 21. Data do seu nascimento? 30/3/2002. Nome da sua mãe? Maria Rita da Conceição Fernandes. Seu endereço? Rua Estrelinha, bairro Santa Isabel, de Vaza Grande. Sua profissão? Frentista. Onde você trabalhava? Posto Amazonas. Carteira assinada? Isso. Quanto tempo? Mais ou menos 9 meses. 9 meses. Estudou até que série? Até o ensino médio, até concluir. Você não possui antecedentes criminais? Não. Você está sendo julgado pela morte da Emily Bispo da Cruz, que ocorreu no dia 16 de março de 2023, por volta das 6h30 no bairro Pedra 90. Nós vamos dar início ao seu interrogatório. Você tem o direito de ficar em silêncio, mas é o momento de você fazer a sua autodefesa. E se você ficar em silêncio, não vai acarretar prejuízo para a sua defesa. Tem o defensor público que está aqui hoje, que vai fazer a sua defesa técnica. Você tem interesse em responder as perguntas ou prefere ficar em silêncio? Prefiro ficar em silêncio. Prefere? Então, encerrado o seu interrogatório. Fique em silêncio. Provavelmente orientado pelo advogado, porque se falasse, poderia se comprometer ainda mais judicialmente falando. Comportamento típico dos covardes, né? Eu imagino, eu tô assim...
Eu imagino para a família ouvir isso. Porque aquelas pessoas que estão lá no fundo são familiares. Familiares da vítima, que estão acompanhando o julgamento. Pode vir aqui para o estúdio. Aí você imagina o familiar, lá no plenário do Tribunal do Júri, ouvindo do réu que ele prefere ficar em silêncio diante de todas as acusações que cabem contra ele. Depois de ter praticado esse crime covarde, depois de ter assassinado uma mulher que sustentava o filho sozinha com 17 golpes de faca, de ter tentado fugir e ter sido capturado pela equipe da Polícia Civil. Diante do juiz e do promotor, um silêncio constrangedor, covarde. Lá no Pedra 90, violento, agressivo, controlador, possessivo. Diante da mulher, da ex-companheira, a violência. Diante da autoridade judicial, o silêncio.